Bom dia, pessoal, tudo bom? Deixa eu me apresentar então para vocês. Meu nome é Ricardo, eu sou founder da Rai Platform. A Rai todo mundo conhece. A Rai nada mais é do que também o merge, ou a fusão de duas empresas chamadas Seeker e DirectTalk. Tá? Eu vim do lado de Seeker, então eu nasci lá há muitos anos atrás, 2009, com a Seeker no ambiente de social, no ambiente de mídias sociais, naquela explosão que teve das comunidades do Orkut, fazer o gerenciamento daquilo. Então tem esse viés um pouquinho, chegando aí no viés do Customer Care, de vendas, de lead. Então só para vocês saberem um pouquinho do meu histórico, tá bom? O tema que a gente vai falar hoje é como aumentar as vendas e gerar leads com o chatbot. Tá? A gente tem uma imagem, talvez, e é comum, tá? Chatbot de uma coisa muito... Eu acho que a imagem que tem conhecendo, conversando com vários clientes, participando de eventos, ouvindo as pessoas falarem, é que chatbots é só para empresas big accounts, né, coisas grandes e enormes, que são caros e que não sei como utilizar, eu não sei como fazer, eu não sei como funciona, deve ser um negócio difícil. E não, na verdade, a Rai está aí também justamente para quebrar esse mito e tentar escalonar ainda mais o uso dos chatbots aí, tipo, para todos, entendeu? Então, quero tentar ser um facilitador nesse entendimento aí para vocês, tá? Vamos lá. Então, para começar, só para dar uma introdução, então, tipo, tem uma frase que eu gosto, que é do CEO das Apps, que ele fala que a felicidade não está nos produtos, mas sim na experiência que ele exerce ao público, né? E para mim, acho que a gente vive a era da experiência. A gente participou de um evento agora de SaaS, chamado SaaSter, lá em São Francisco, agora faz umas 2, 3 semanas, e onde grande número de palestras, um grande número de... um dos temas, talvez os 3 temas principais, foi justamente o chamado experiência, né? Tipo, como exercer uma boa experiência para os nossos consumidores, como exercer uma boa experiência para os nossos leads, né? E nunca esquecer que cliente também é lead. Então, eles falavam muito sobre essa importância, né? Então, que talvez a gente se preocupe muito em pedir namoro, mas esquece de namorar, né? Da importância, por exemplo, de quando o lead já está na casa, então que é ali que mora também a experiência, né? Que é fazer com que esse relacionamento seja, por exemplo, de maneira, né, seja eterno quase, né? É como cliente, tá? Eu queria ilustrar um pouquinho para vocês também, um pouco do mercado, até para vocês entenderem por que surgiu os chatbots, por que a demanda hoje ela é tão grande, tá? Por que todo mundo procura, por que essa dor do mercado, como chegou. Então, eu queria só ilustrar um pouquinho para vocês, tá? Eu queria que vocês dividissem as eras em 3 etapas. Vou tentar ser mais específico aqui, tá? O saque 1.0, saque 2.0, saque 3.0. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês o saque 1.0. O saque 1.0 é o responsável pelo sentimento que vocês, que todo mundo, a gente possui esse sentimento negativo. Sabe aquele sentimento negativo que quando vocês compram uma passagem aérea e deu algum problema e vocês precisam ligar para o 0800 ou para outros tipos de serviços que vocês pensam, cara, eu não acredito que eu preciso ligar para um 0800? Porque éramos reféns das marcas, tá? Éramos apenas meros, talvez, não tinha impacto nenhum, né? Sei lá, se as pessoas nos criticassem, por exemplo, ou se fôssemos mal atendidos, a gente realmente, nosso impacto, por exemplo, com relação a isso seria muito nulo, né? Isso quer dizer que o quê? Que as marcas, elas tinham o poder, né? Elas tinham esse poder, por exemplo, com relação a nós consumidores, né? Elas demandaram, eu quero fazer isso, se eu quero que tu fique 40 minutos comigo no telefone, vai ficar 40 minutos comigo no telefone, entendeu? Então, elas escolhiam o local, elas escolhiam a forma, elas escolhiam, por exemplo, o meio de interação e tá acabado, indiferente se nós gostássemos ou não. Então, a experiência ela era realmente muito ruim, tá? Deixa eu só passar aqui, eu tô tentando arrumar a tela para vocês nesse meio tempo, mas enquanto isso eu vou conversando com vocês, tá? Quando a gente sai dessa era do saque 1.0, que é esse sentimento negativo que vocês têm, quando vocês ouvem, tipo,
que vocês precisam ligar para um 0800, que vocês realmente acham que o problema de vocês não vai ser sanado. Entendeu? A gente começou a entrar com o avanço, principalmente das mídias sociais, na era do saque 2.0, né? Foi quando nós, pessoas comuns, a gente começou a perceber que quando éramos tratados de forma ruim e o nosso comentário, sabe, e talvez a nossa raiva e aquele comentário negativo que a gente fazia no Facebook ou no Twitter, ele poderia ser visto por um monte de gente, entendeu? E o nosso impacto, por exemplo, e o nosso impacto, por exemplo, de forma negativa com a marca, ele começou a ser maximizado. Então a gente percebeu que, cara, tudo bem, tu pode me tratar mal. Só que, cara, se tu me tratar mal, eu tenho um poder aqui, eu tenho 3.000 amigos, entendeu? No Facebook, ou eu tenho uma comunidade chamada Eu Odeio a Marca X, entendeu? Que ela vai ser responsável por impactar de maneira negativa várias pessoas, né? E aí a gente começa a perceber que nós temos o poder, né? E nós temos o poder de compartilhar pessoas, com pessoas de forma negativa, etc, etc, etc. Então, só para a gente recapitular, a gente são 3 eras que a gente vive de saque. Saque 1.0, só para a gente voltar ao assunto, é a era daquele passivo negativo que a gente tem dentro dos nossos corações, quando a gente lembra que tem que ligar para um 0800, onde as marcas realmente comandavam, falavam assim, se eu quero atender aqui, o meu único canal é esse, tu vai me ligar por aqui, deu no tempo que eu acho. Saque 2.0, como a gente estava falando, é o momento onde nós realmente começamos a perceber que a gente tem poder, né? A gente brinca aqui na empresa que foi a época que nós começamos a perceber e fazer com que essas grandes marcas, ou a experiência ruim, ela poderia virar uma capa de Veja, uma capa de Exame, ou ser um vídeo viral, né? Ou um vídeo cantado no violão, tipo no YouTube, e isso fazia um impacto negativo muito grande. Eu lembro, em época de Seeker, até para falar com vocês um case legal aqui, a gente tinha um cliente grande, e na véspera do Natal eles foram fazer uma mídia e contrataram um ator global, e para fazer a campanha com o público feminino, e esse ator global, ele traiu a esposa na época, e as mídias sociais, no Facebook, grupos, começaram a bombar, Twitter começaram a bombar, e as mulheres defendendo, poxa, o cara faz isso, o cara trata uma mulher daquela forma, e vocês colocam um cara para nos representar, né? E gerou um boicote muito grande nas vendas, numa véspera de Natal, entendeu? E as pessoas reclamando, e o boicote nasceu por ali, e esse foi o impacto, né? Então, esse que é o impacto da era do saque 2.0, né? De repente, a gente começa a entrar numa era, pessoal, chamada de saque 3.0, que é mais ou menos a época que nós estamos vivenciando, talvez estamos até no final dela, mas a gente vivencia hoje essa era do saque 3.0. O que acontece hoje? É muito comum a gente entrar talvez num ambiente de chat ou no social, ou ligar até para um 0800, e a gente perceber que nós somos tão especialistas quanto as pessoas que estão conversando do outro lado. Entendeu? A gente entende também daquele problema. E mais, tudo pode ser um canal de relacionamento. E agora, quem escolhe o canal e o momento, a hora e o local que quer ser atendido somos nós, usuários. Nós decidimos, né? E as empresas, com base no mercado, elas começam a criar seus canais com base nisso. Por exemplo, o seguinte, hoje uma empresa não pode falar, cara, eu não quero atender no Twitter se tem milhões de pessoas pedindo, por exemplo, demandas ou dúvidas ou reclamando, ou dando até elogios, por exemplo, caso o público esteja dentro do Twitter, né? E cada canal possui características diferentes de conteúdo. O que eu quero dizer é o seguinte, se tu for atender, por exemplo, no Twitter, o que o consumidor entende nessa era que a gente está vivendo? Se eu mando um e-mail, a expectativa que eu tenho em ser atendido em um tempo por e-mail, cara, é meu padrão lá, tem, sei lá, 12 horas, 24 horas. Se eu falo talvez no Facebook Messenger, talvez seja 12 horas. Se eu falo dentro de um chat, no máximo minutos. Se eu falo no 0800, é 10 minutos. Então a gente começou, nós, a criarmos padrões de acordo com as características de cada conteúdo ou de cada ambiente que a gente resolve estar, né? E aí tem uma pergunta-chave que a gente sempre fala assim, como resolver problemas do consumidor que sabe mais do que o atendente, né? É difícil, a gente entra numa era onde
como eu falei no começo, consumidores são tão especialistas quanto os especialistas, né? E começa a ficar difícil, porque o acesso à informação ele está em tudo. Então, antes de a gente ligar, a gente vai, talvez em ambientes, tentar descobrir, por exemplo, de que forma resolver, né? E isso traz uma experiência que as marcas estão passando por esse processo, porque a gente entra na era da experiência, né? E tem uma pergunta-chave nessa área, nesse momento de saque 3.0, que é o seguinte: como identificar a mesma pessoa? Como saber que o cara que falou comigo lá no Facebook é o mesmo cara que me ligou talvez 2 dias depois do 0800 e que ninguém resolveu o problema dele lá no ambiente onde eu não estava talvez presente naquele momento, né? E a gente, é mais ou menos essa introdução que eu queria dar para vocês, tá? E dentro do saque 3.0, a gente tem uma mudança de expectativa do consumidor que é muito estranho. Então, a gente criou uma jornada de resolução de problema. É muito, ou de resolução de problema, ou de, sei lá, de dúvidas com relação a produtos que a gente quer comprar e etc. Por exemplo, é, se eu tiver um problema hoje, eu tiver uma dúvida com relação a, eu quero comprar um produto, eu quero comprar, por exemplo, qualquer coisa. A primeira coisa que eu faço, talvez, é ir no Google. E eu espero que talvez em 2 minutos, na minha percepção, eu consiga resolver, né? Eu devo pensar, passa inconscientemente na minha cabeça. Alguém já deve ter resolvido isso, eu vou tentar pesquisar, né? Caso eu não consiga resolver aqui, tirar minhas dúvidas sobre a compra, sobre uma experiência ruim que eu tive, eu vou em outros ambientes, talvez como Facebook, talvez como Twitter, talvez como Instagram ou o próprio YouTube, entendeu? Onde tá bom, ok, eu não consegui resolver, não consegui, então eu vou compartilhar entre a minha rede de contato e ver se alguém consegue me ajudar. Entendeu? Alguém deve ter, ou buscar no meio, por exemplo, dos meus contatos, para ver se alguém já passou por aquilo lá, entendeu? Caso eu não consiga isso, a gente vai. Aí vem a carinha de triste, né? Que a gente sempre fala. Então, putz, tá bom, cara. Então eu vou para o atendimento e ver se eu resolvo isso sem custo, né? Não o custo financeiro, mas o custo emocional, né? Então, mais ou menos esse processo, né? Então, é o terceiro item que a gente começa. Puta, cara, tá bom, tem que entrar em contato com a marca, talvez eu vou ter que ligar, mas aonde eles estão? Eu tentei falar isso, eu tentei falar aquilo, não deu certo. Tá bom? Então, basicamente, é esse o processo, é a jornada que nós temos, tá bom? Com relação a isso. E tem dentro do saque, o saque 3.0, ele criou um consumidor diferente, que é um consumidor que já deve ter lido várias matérias sobre isso, tá bom? Que é o consumidor 3.0 que a gente fala, né? Putz, cara, os clientes querem resolver os próprios problemas se as marcas estiverem dispostas a melhorar a experiência da solução. Isso quer dizer o quê? Nós preferimos, se for de forma rápida, eu prefiro resolver comigo mesmo. Eu sempre comento aquela marca, aquela empresa de banco nova, por exemplo, tu pega uma Nubank, com uma experiência 100% através do celular, e tu pega talvez bancos tradicionais que, se tu errar a senha 3 vezes, tu passa por um processo que tu pensa assim, caramba, ferrou, meu. Eu vou ter que ir até o banco, também vou ter que passar 15 dias, ir num caixa, falar com a atendente, etc, 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 etc. Isso quer dizer o quê? Nós, consumidores 3.0, nós queremos resolver de maneira rápida e por um negocinho chamado mobile. Quanto mais rápido para nós, quanto mais independente nós formos, melhor é. E essa é a característica do consumidor 3.0, né? Tem uma pesquisa de Gartner que ela fala que 89% das empresas irão competir principalmente no âmbito da experiência do consumidor. Então, tu sai um pouco daquela camada técnica de produto, né? E talvez o teu negócio comece realmente a ficar a experiência que tu gera através da tua camada de produto e serviço é o grande valor que tu acaba colocando e externando para o mercado. E a pergunta é, né, qual a experiência que nós, ou vocês, executivos, empreendedores, estamos passando no mercado, né? Ah, eu lembro que nós passamos, teve um exemplo, acho que foi fazem uns 2 anos, que eu fiquei bastante chocado. Uma marca de celular, ela atualizou o sistema operacional deles, tá bom? Mas veio uma versão nova para um aparelho específico de uma marca. E os usuários receberam, começaram, pô, tem uma atualização nova, começaram a pedir o download, fizeram o download. E isso fez, cara, né? Tu pega o público deles, que era um público mais novo, né? Isso fez com que o som do celular ele parasse de funcionar. Foi muito incrível. Isso foi um problema
nacional, assim, todo mundo. E, cara, começou uma jornada de tweets. Então, cara, quem tem. Mas vocês não têm noção. Eu lembro que era um cliente e, putz, cara, mas bombando, virou trend, virou. Foi um negócio. Foi um negócio que um pouco saiu do plano normal da empresa, tá bom? É, e mais do que sair do Twitter, começaram a ir para Facebook, putz, cara, começaram a fazer vídeo, etc, etc. E em nenhum momento a empresa se posicionou com relação a isso. Então vocês imaginam quantas publicações negativas, quantas reclamações no saque que eles não tiveram, ou até o impacto negativo para as novas vendas. Então quem estava procurando naquele momento comprar aquela marca de celular, era quando lembra que eu falei para vocês lá no slide anterior, por exemplo, no passo anterior, que a gente primeiro procura, por exemplo, informações no Google, que a gente não tem, a gente vai na rede de contato, quando a gente não tem a rede de contato, a gente vai, por exemplo, tentar ligar, tentar ver, porque é meio óbvio que a experiência que eu tenho na marca do meu celular, então eu falar para vocês se esse celular é bom ou ruim, ela é muito mais importante do que essa marca falar se ela é boa ou ruim, até porque a marca nunca vai dizer que é ruim, né? Então imagina a quantidade, a experiência negativa que essa marca ela não teve, por exemplo, no âmbito de reclamações. Eu lembro que logo depois, eu pensei o seguinte, cara, a gente tava vendo e falei, cara, vamos ver como é que tá o canal do YouTube. E lembra que eu falei para vocês sobre o consumidor 3.0, que ele é proativo? Quando ele percebeu que a empresa não estava dando uma solução para esse problema, alguns usuários começaram a diagnosticar o problema e conseguiram resolver, tá bom? Clicando lá, foram no Google, e alguns caras começaram a fazer vídeo para outros usuários, né? E as pessoas começaram a ir no YouTube, ao invés de ligar para a marca, e começaram de forma sozinha, mas, tá bom? É, eu tinha vídeo com mais de eram vários vídeos, eu lembro. Tinham vídeos com mais de 1 milhão de visualizações, etc, etc, etc. Não foi a marca que fez, esse foi um ponto negativo, obviamente, né? Agora imagine se tivesse um vídeo de 1 minuto, eram vídeos muito curtos, tá bom? Explicando como arrumar o problema, sendo que não foi a marca que fez o vídeo. Então, talvez os 5 primeiros vídeos que tinham lá tinham mais de 5 milhões de visualizações. Agora imagina quantos minutos de 0800 não seriam economizados. Tu pega uma taxa aí de 7 a 14 reais, o custo de uma ligação de 0800, vezes a quantidade de pessoas que ao invés de terem ligado, poderiam ter procurado por uma demanda simples, tá bom? Para uma solução simples, né? Eu sempre falo que nós, eu, vocês, a gente não... O problema não são as marcas, não é eu errar ou vocês errarem, né? O problema são as marcas, nós como executivos, empreendedores, entendeu? Empresas, a gente não reconhecer o erro e não tentar criar uma solução rápida para isso. Então isso para mim acaba sendo... E quando os consumidores percebem que as marcas elas se isentam, por exemplo, dessa solução de problemas, que aí tu torna uma experiência ruim, né? Então errar não é feio, né? O errar faz parte do jogo, faz parte do game que a gente fala, né? Agora tu não solucionar e não se preocupar, né, na solução desse problema acaba sendo um impacto negativo, aí entra a experiência, né? Então, esse é um pouquinho do mercado, esse é um pouquinho do ambiente, esse é um pouquinho do consumidor 3.0, né? Então, tem uma frase, e lembrando o que eu vi no SaaS, há 3 semanas, São Francisco, que cliente também é lead, né? Então, em vários eventos, a gente sempre, o brasileiro tende a entender que lead, o modelo de venda, ele está muito linkado para novos negócios, sempre esquecem vender na base, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria comentar também com vocês. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. O que são bots, né? Tem só uma pergunta aqui, pessoal, só vou ouvir e a gente já vai responder. Vamos lá. A Luísa está perguntando se quando tem uma crise na marca, é possível alinhar uma comunicação desde as redes sociais até o atendimento. Tá. A Luísa, acho que vocês ouviram, tá bom? Mas ela perguntou se tem como nós termos um alinhamento nas crises, né, de marcas entre com os chamados ambientes digitais, né? Desde o Twitter até o 0800. Sim, é muito comum mesmo. Isso nasceu, até falo para vocês, eu lembro que na época de Seeker começou a vir essa demanda, as marcas criarem documentos, tá bom, que é um passo a passo sobre como agir na crise. E era muito legal. Eu não sei se eu tenho documentos aqui com relação a isso. Se tiver, eu até coloco em algum material de conteúdo da RAI para vocês. Mas o que continha nesse documento? Então, assim, cara, no Twitter, eu lembro, eu vi vários, tá? E hoje é comum ter. Twitter, como se posicionar, né?
Então, não escreva com caixa alta, pelo amor de Deus. Isso pode passar a impressão que vocês estão bravos, tá bom? Responda num tempo médio no Twitter de até X. Não marquem usuário, sei lá, porque os outros podem pensar, porque se tu marcar um usuário, o outro também vai, ele vai querer uma resposta específica para ele, né? Lembre, né? Não mostre que tu escolheu um e não os outros. Então, sempre dê uma resposta geral. No Facebook, o que fazer? Responda através de um vídeo geral, sei lá. No 0800, né? Pergunte sobre isso, né? Talvez coloque um número específico, né? Tipo assim, estamos tendo nesse momento um problema X. Se for isso, por favor, de forma rápida, já clique aqui que a gente já tem a solução rápida para isso, assim, sabe? É muito legal fazer isso. Eu acho que passa uma imagem. Acho que tu treina as pessoas, né? Eu acho que, putz, cara, todo mundo tem crise, né? Entendeu? Independente da empresa, independente do tamanho da empresa, a gente passa por crises, né? Eu acho muito legal a gente ter um documento e treinar as pessoas para essas, né? Para esses incêndios, né? Eu sempre falo, nunca ninguém é treinado, né? Para sair na hora do fogo do prédio, né? Mas também no dia que acontece, se tu não fizer, talvez o desastre pode ser muito maior, né? Mas é uma boa pergunta, tá bom? Se eu achar o material, eu compartilho com vocês, tá? Eu peço para o pessoal compartilhar com vocês. Continuando, vamos lá. O que são bots? Eu sempre falo que a pergunta o que são bots, ela entra numa zona de fumaça, assim, sabe? Que tu vê capa de revista, tu vê eventos fora do país falando de bots, tu vê as empresas grandes falando de bots, porra, bot. Só que é um mercado novo e é comum com que as pessoas não entendam o que é bot. Pensa que são outras ferramentas, é muito comum mesmo, tá bom? Independente do tamanho, do estudo, do porte, sei lá, da pessoa ou da empresa. É muito comum não saberem o que é bots. E como a gente acha que esse mercado já está maduro, e não está maduro, ainda bem, está em fase de crescimento, as pessoas têm vergonha de perguntar o que são bots, né? Então a gente sempre gosta de resumir de uma maneira muito clara. Quais são as características? Vamos lá. São soluções 24/7, quer dizer, elas estão rodando mas um chat é 24/7? Não, porque depende de pessoas para estar lá, entendeu? E às vezes a tua operação, se ela não for 24/7, se tu não tiver como ter pessoas 24/7 trabalhando noite e dia, tu não vai conseguir ter aquela, né? Então ele, de forma orgânica, de forma nativa, ele já é 24/7, com uma independência de pessoas trabalhando, né? A usabilidade ela é focada no cliente, ou a experiência ela é focada no cliente, não na empresa, tá? Ela tem uma base de conteúdo robusta, então a gente sabe as dores do mercado, a gente sabe, por exemplo, talvez que teve uma crise, tem que ter lá no documento de crise o que fazer. Em até 10 minutos, pegue as respostas, coloque no bot, então tem que ter essa, tá bom? O chat, porque é o seguinte, às vezes a estratégia pode ser começar por um chat e acabar num bot, ou pode ser o contrário, né? A gente começa a estratégia, por exemplo, de venda através de um chatbot, mas caso os usuários lembrem que a fluência web, a insegurança web, a insegurança digital impacta também, né? Lembra que o mercado está assim, não está assim, não está assim, né? Então, a experiência, eu quero começar num bot, eu quero terminar num chat, ela tem que ser um processo humanizado e não robótico. Tá bom? E a própria experiência, né, tipo do chat, mesmo se tu estiveres conversando com o bot, ela tem que ser um fator humanizado, tem que ser um fator gostoso de fazer, né? Ela tem uma redução incrível de custos, tá bom? No modelo, na operação de venda, na operação de atendimento, né? Então imagina que são pessoas que podem captar leads para vocês, que podem diminuir o custo de atendimento sem ser... é um processo que não envolve pessoas, né? Ela envolve realmente, ela impacta muito na geração de leads, tá? E impacta muito no aumento de vendas. Um pouquinho para frente eu falo alguns exemplos para vocês com relação a isso, né? Com relação a vantagens, putz, cara, como o mercado ele está assim, é inovador. Eu falo que é sexy ter bot. É sexy, cara. Entendeu? Não são só vocês que conhecem de bot. Os clientes de vocês também já ouviram falar de bot, entendeu? Então é sexy tu falar que tu vai ter bot, é sexy falar que tu estás exposto a atender ou a vender 24/7, entendeu? Ele tem uma escalabilidade incrível, incrível. Por que escalabilidade, Ricardo? Vamos lá. Uma pessoa no 0800, ele conversa só com uma pessoa
Uma pessoa no chat conversa, sei lá, no máximo 4 pessoas de forma segura, tá bom? Uma pessoa talvez no Messenger do Facebook com 4, Twitter 4, 5, de forma momentânea. O chat, o bot, se vocês tiverem um problema, uma crise agora, e 100 mil pessoas quiserem entrar no site de vocês, ou no Messenger de vocês, sei lá onde vai estar o aplicativo de bot de vocês, tá bom? Ou se 100 mil pessoas nesse exato momento quiserem gerar algum lead, Ricardo, eu fiz um e-book que tem que passar por ali, sei lá, entendeu? Entraram 1000 pessoas, aquelas 1000 pessoas elas vão ser atendidas de forma momentânea. Então, a escalabilidade, o processo de escala, ele acaba sendo infinito, né? Então, talvez o problema seja muito mais servidor, se o servidor é capaz de aguentar aquela demanda do que o bot, que o bot, enquanto tiver tamanho de servidor, ele fica à vontade, né? A experiência para o consumidor, otimização de recursos, gestão de crise, aumento de vendas, então são alguns dos benefícios, tá bom? Mas tem um tema principal que eu queria falar para vocês, que para mim é o que mais confunde o mercado, tá bom? Eu percebo clientes nossos, ou novos negócios, ou várias, ou até em palestras, é a pergunta que mais gera dúvida, que é o seguinte: existe uma diferença gritante entre o que são bots e o que são FAQ. Então, são duas coisas bem distintas, tá bom? Eu vou começar pela FAQ. FAQ são programinhas, são sistemas de perguntas e respostas, eles não são bots. Ricardo, o que quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu falo o seguinte, você mora onde? Eu moro em São Paulo. Qual sua idade? X. Qual seu time? X. Ok, obrigado. Cara, isso é um programa de FAQ. Isso é uma pergunta e resposta. Entendeu? Isso não são bots. E, cara, mas o bot faz isso? É óbvio que ele faz isso também. Mas o principal benefício do bot é outro. O valor que ele gera é outro. Mas é um problema de FAQ. Ricardo, mas então eu comprei um bot e ele só faz isso, uma FAQ. Isso não é um bot. Ou talvez você não esteja utilizando todos os valores ou toda a experiência que o bot pode gerar para ti naquele ambiente. O que são bots? O bot, assim, é 100% isso que eu vou falar para vocês. Abram a cabeça de vocês. Vocês podem fazer qualquer coisa com bot. Qualquer coisa. E tem um fator que define bem a diferença entre bot e FAQ, que são as integrações que tu faz com os bots. Ricardo, quer dizer que eu não consigo integrar um sistema com a FAQ? Não. FAQ é um sistema de pergunta e resposta. Bot, tu faz integrações. Eu vou falar exemplos para vocês de integrações, por exemplo. Ricardo, eu quero integrar o meu sistema de marketing, sei lá, eu quero o meu RD, o meu HubSpot, sei lá qual outro produto vocês querem, entendeu? Porque quando o cara aqui vir falar comigo, eu quero já ter integrado para saber quem é esse cara, e quando ele responder sim, já quero que caia lá no meu sistema de automatização de marketing. Para cair, eu quero que tu já integre no meu sistema de pré-venda, ou no meu Salesforce, ou no meu, sei lá onde, tipo, qualquer sistema de pré-venda aí, tipo, que vocês vão ter, entendeu? Eu quero que, ou na Exact Sales, tá? Eu quero que já caia lá, porque eu quero que o meu próprio pré-venda já pegue e já ligue para ele na hora. Tem como fazer isso? Tem. Isso é integrado, em tempo real. Ele faz, ele descobre tudo isso aí, entendeu? Só uma pergunta, só um minuto que tem uma pergunta. Juliana. Ela está perguntando se hoje as ferramentas de bot realizam integrações facilmente, ou existem ferramentas de fora que façam isso? Vamos lá, boa pergunta. Deixa eu só repetir aqui. A pergunta foi da Juliana se programas de bot, se sistemas de bots, eles fazem de forma fácil essas integrações. Sim, fazem de forma fácil, tá bom? Existe a API que faz tudo. Qual que é o problema? O problema não são as ferramentas de bot, como qualquer integração, tá bom? Como qualquer sistema Salesforce, ele consegue integrar com tudo. Exact Sales também com tudo, RD também com tudo. Imagine com um bot, ele também faz de maneira muito fácil, é next, 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 next. Mas a pergunta é, Juliana, e se o sistema que tu usa não tiver API, vai ser fácil? Não. Aí é onde mora o problema hoje, entendeu? Então, existem legados, por exemplo, de sistemas que eles não possuem essa integração, que eles não deixam. Dos casos que a gente vê de bot, toda vez que dá um problema de integração, tem a ver com o sistema atual da empresa que não possui esse nível de integração. Aí, qual que é a demanda? Aí os caras têm que mandar uma demanda para o sistema fazer, daí o outro sistema cobra uma nota para fazer porque ele não estava preparado. Então, a dor é muito mais com relação a isso do que... Mas um sistema de bot
de forma orgânica, ele já faz de maneira muito fácil esse processo. Tá bom? É uma telinha assim, vou falar um pouco da Raya aqui. A Raya é uma telinha simples que qualquer pessoa consegue ir lá fazer, integrar com o teu Salesforce, com o teu ERP. Cara, tu faz, não precisa pagar alguém para fazer. Tipo, tu faz essa integração. Então, ela é muito simples. Ela é simples mesmo de fazer, tá bom? Tem mais uma pergunta, só um pouquinho. O Anderson. Ele está perguntando com a integração, ele gostaria que você citasse alguns exemplos de serviço que o bot pode fazer. Tá bom, com a integração, alguns exemplos de serviço que o bot pode fazer. Ótima pergunta, tá bom? Vamos lá, vamos abrir a mente. Ricardo, eu tenho uma demanda muito grande aqui, digamos, que geração de segunda via de boleto. Puta, cara, a galera liga pra cá pra caramba, pedindo a segunda via de boleto, e eu tenho que parar, eu tenho que gerar no sistema, eu tenho que mandar via e-mail, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem como, ao invés do cara ligar aqui, ir no bot, colocar o CPF e automaticamente vir a segunda via de boleto? Pode. Mas isso aí quer dizer que vai estar integrado com o banco, com o RP e com não sei o que? Sim. Se é um sistema tranquilo, é muito tranquilo fazer isso. Falar um outro que para mim eu acho sensacional esse, tá? Nós temos um cliente, a Sky, ela percebeu que uma das demandas era tu reiniciar, tá bom, o modem. Então, qualquer. Todo mundo já passou por isso, né? Então eles queriam, eles tinham bastante demanda por 0800, tá bom? E eles perceberam que vários problemas realmente era só tu reiniciar o modem. Eles pensando na experiência dos usuários, eles integraram o bot com o satélite. Então no próprio bot o cara consegue apertar o botão, envia para o satélite vai lá e automaticamente reinicia o modem daquela pessoa. E isso, cara, eles chegaram a números absurdos de uma experiência positiva com o consumidor. Então, sim, até reiniciar o modem, tá bom? Tu consegue através do bot. É isso que eu falo para vocês. Olha a mente aberta. Ricardo, eu consigo, então, através do meu Facebook Messenger, colocar os produtos que eu vendo lá no meu e-commerce, tá bom? Para o cara comprar ali, pagar por ali, e integrar o meu e-commerce, ter o meu e-commerce ali dentro do bot? Consegue. Tá, mas ele vai pagar por ali, Ricardo? Sim, toda integração ela é possível se fazer, entendeu? Então, aonde tu quiser colocar informação e enviar informação, tu consegue fazer. Aonde é muito comum. A gente tem a UAPA aqui em São Paulo, cara, pensando no consumidor deles, eles perceberam que a relação com eles, com o taxista, eles queriam melhorar muito, muito mais a relação. Já era boa, eles, cara, vamos melhorar mais essa relação. E aí eles perceberam que muitos taxistas, eles queriam saber qual era o saldo que eles tinham, etc. Eles ligavam, eles disseram, não, peraí, vamos colocar então um bot dentro do nosso próprio aplicativo e quando ele entrar em contato para saber, por exemplo, o que está acontecendo, nós, como 80% das demandas são com base nisso, o próprio bot, olá Ricardo, tudo bom? Já vi que é você. Caso a sua dúvida seja isso, o seu saldo atual é esse, isso vai entrar X para vocês com a média tal, 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 tal. É isso? Então, tu consegue até integrar com o teu sistema de saldo lá, sei lá, financeiro, com o teu CRM para saber quem era a pessoa, tá bom? Com o teu sistema da empresa geral para saber quais eram as corridas e tu consegue de uma forma ativa antes da pessoa perguntar também falar o que é possível fazer, tá bom? Então são alguns dos 3 exemplos, mas cara, eu realmente falo para vocês, abram a cabeça com bot porque é possível fazer tudo. Tá bom? E mais, sejam criteriosos. As ferramentas de bots de vocês, tá? Elas devem muito ser medidas pelo número de integrações que é possível fazer e pela facilidade que vocês conseguem fazer com relação a bots, tá bom? Então, essa é a diferença principal de FAQ. Então, se vocês hoje estão vendo um FAQ, mas o meu negócio é só pergunta e resposta, vocês não têm bot, vocês têm FAQ, tá bom? O bot, ele é focado, lembra lá no começo, na experiência do consumidor, ok? Ricardo, mas o que dá para usar, então? Vou pegar um pouquinho do gancho da pergunta do Anderson. Então, tá falando sobre os seus usos, né? Então, pesquisa, para gestão do conhecimento interno da empresa. Consigo agendar e fazer reservas. Eu quero um hotel, consigo fazer reservas no hotel? Consigo agendar reuniões com o meu time de pré-venda para vender mais, ou com os meus vendedores, também consigo. Consigo qualificar a base de dados do meu CRM, por exemplo, assim, cara, vai entrar um cliente, ele consegue lá colocar o CPF, consigo pegar mais informação dele nesse processo? Consigo. Ensino-aprendizado.
Ensino aprendendo é um negócio muito legal que tem bastante pessoas utilizando, que é o seguinte, sei lá, tu lança um software, ou tu lança um ambiente novo na empresa, e o próprio bot, ele vai te ensinando, ele faz o processo de onboarding sobre aquele produto e serviço, é muito legal. E, obviamente, também para o atendimento ao cliente, né, que é talvez a parte mais natural do bot, né. Lembra que atendimento a cliente é tudo, né, tem atendimento a cliente, atendimento a lead, então esse processo ele faz parte do jogo, né. Tem mais uma pergunta, pessoal, só um pouquinho. O Felipe está pedindo para você falar de algumas boas práticas para captação de leads no chatbot. Ele falou se você puder citar algum case, seria interessante para ele. Vamos lá, tem vários cases, pessoal. Deixa eu tentar pegar um. Vamos lá. Tem Mega Sistemas, que é uma empresa de software aqui, que ela é integrada, por exemplo, ao RD. Então, vou tentar pegar um exemplo mais de SaaS também para vocês. Vocês vão pedindo tipo, os exemplos que eu posso dar para vocês. Imagina que a pessoa vai lá, cria um trial dentro de um produto. Naquele trial, então assim, ó, lá no formulário, então formulários longos causam desistência, né? Então eles deixam um formulário talvez um pouquinho menor, as pessoas entram no trial, que é aquela famosa levantada de mão, né? Entendeu? Então tu já pegou uma série de dados da pessoa aqui, e o bot ele começa em um processo de onboard, mostrando o que fazer e o que não fazer. Nesse processo de onboard, ele começa a qualificar aquele lead. Por exemplo, o seguinte, será que vale a pena ligar? Então, tu tens um processo, por exemplo, de qualificação, entendeu? Que ele faz perguntas muito simples e rápidas, e esse sistema, ele cai direto lá, se eu não me engano, na RD, tá? E ele já passa a nota, porque ele é integrado com as notas, com os gabaritos, né, da qualificação do lead, ele passa essas informações lá para o RD, tá bom? Que é um escopo básico, e o RD aponta, sei lá, se tu vai usar um outro sistema, se tu estás ligando a partir do RD, ou se tu estás usando outro sistema do pré-venda, né? É muito mais uma configuração do outro sistema, entendeu? E aí tu passa por esse processo de qualificação, entendeu? Eu sempre falo que qualificação e captação de lead é tudo, né? Então, para mim, o orgânico do bot é isso, é atender e captar lead. Então, quantas pessoas, por exemplo, que não entram no teu site, que um bot ativo não poderia estar fazendo perguntas e levando o usuário a fazer coisa, a entender melhor do teu produto. Depois, no final, tu pode fazer as perguntas, né? Pedir o telefone, e-mail, ou o próprio usuário. A gente tem empresas aqui, por exemplo, que faz até o agendamento, tá bom? Da, dos próprios leads. Então, o lead escolhe, por exemplo, o horário que tu queres que ligue, fala a demanda e o pessoal liga até no horário específico, assim, sabe? Então, assim, cara, e quanto às integrações, ele vai integrar com qualquer ferramenta também de marketing, de automatização ou de pré-venda. Então, é muito mais a estratégia do ambiente, da experiência que tu quer fazer, entendeu? Por exemplo, assim, a captação de lead, vamos lá, tem clientes aqui que usam até para sistemas, um exemplo, tipo, para captar e qualificar os leads da base para ver para quem que tu vai ligar ou não vai ligar, para ver se é o momento certo de ligar, se não é o momento certo de ligar, entendeu? Então, existem vários exemplos, mas acho que é o mais nativo. Atender e vender, para mim, é o mais nativo. Tem uma pessoa aqui que é um exemplo, só um pouquinho. A Amadeu aumentou em 30% o aumento de geração de leads no site fora do horário comercial. Ó, tem um case legal aqui da Madel, que é um cliente nosso, que a Madel aumentou em 30%, tá bom? O aumento do lead qualificado, simplesmente por deixar um bot, tá bom? Fora do horário previsto lá do chat padrão, então das 18 horas até as 8 horas da manhã, então. E sábados e domingos, né? Então, o simples fato da empresa colocar um bot num horário, lembra do 24/7, entendeu? Aumentou em 30%, cara, 30% é um número muito grande. Normalmente a gente pensa primeiro em dinheiro, preciso colocar em lead, preciso colocar em mídia, preciso colocar não sei o quê. Às vezes uma solução de um simples bot em atender em horários que nós talvez estamos em casa procurando sem fazer nada, né? Aumente aí, então é mais um exemplo aí, tá bom? Vamos lá. Eu vou tentar falar então um pouquinho também de exemplos assim. Também. Então, um outro exemplo aqui, vamos lá. A Netshoes, eu lembro que acho que foi na Copa do Mundo, existe uma funcionalidade no bot chamada a navegação assistida. Então, é um termo técnico. Vou tentar explicar para vocês o que é. Tu vai conversando com o bot. Então, assim, imagina que tu entrou no site da Netshoes. Netshoes preocupada com a experiência. Tipo assim, Netshoes, eu quero camisa
da seleção brasileira do Neymar. Quando tu pergunta isso, ela já vai dar resposta, ela automaticamente faz com que o site por trás que tu esteja, ou o sistema que tu esteja usando, ele já te direcione para a tua pesquisa. Ele fala, ó, o link é esse, mas se você percebe, a gente já, tipo, tracionou a página para você, ao lado vai estar o Porto X, é esse? Se não for, não sei o quê. Então isso se chama navegação assistida. Imagina agora, por exemplo, para pessoas que querem aprender a usar um sistema, ou para captação de lead, então tu está procurando produtos, por exemplo, dentro de um portal ou de um site, e ele vai, de forma automática, mudando o site, mudando os links e apresentando para ti, através do bot, através do próprio site, por exemplo, aonde deve clicar, como comprar, etc. Né? Esse é outro exemplo que várias empresas agora também de captação de leads. Isso aumentou muito, tá bom? Se não me engano, foi 50% na produtividade e 60% a mais de retenção, tá? Só durante a Copa do Mundo com a Netshoes e com a geração de compra. Então, é um número absurdo também, tá? De lead, quem tá falando. Outros exemplos, a Clear corretora. Eu gosto de falar bastante da Clear porque, se vocês pararem de pensar, 5 anos atrás existiam pessoas que tinham medo de instalar o aplicativo do banco no celular e ter acesso. Aí a Clear vem com uma solução inovadora, uma corretora de seguro, né? E com o desafio de atender os investidores pelos mesmos canais que eles já faziam as corretagens e reduzir os custos de chamada telefônica. Então, cara, para que tirar dúvida? Entendeu? Para que, tipo, ligar para o 0800? É a experiência. Eles sabem qual que é o sentimento que os clientes deles possuíam, que nós possuímos. Lembra lá que eu falei da primeira geração do Saque 1.0, né? E a adoção foi simples, cara. Vamos adotar um chat, né? Então, ao invés deles ligarem, vamos criar toda uma base de conteúdo, né? Para que a gente consiga melhorar a experiência, tipo, dos nossos consumidores, que eles tirem todos aqui. Se eu não me engano, a aprovação dos clientes, cara, 75% dos atendimentos foram realizados, eles conseguiram trocar, eles começaram a nascer através do bot. Né? Então, cara, imagina que teve uma troca de todo mundo no telefone e, de repente, meses depois, isso cai para 75% só através do chat ou chatbot. Cara, e aí tu imagina agora o custo disso e não pense no custo financeiro, pense no custo da marca. Eu acho que isso é mais importante. Porque o financeiro tu pode resolver no mês que vem. Agora o da marca, meu, é uma trabalheira a experiência quando era negativa, entendeu? E aí tu começa a perceber alguns cases importantes. Então, vou falar outro. Anima Educação é o maior grupo de educação aí do país. Então, várias universidades que vocês conhecem estão dentro da Anima. Cara, aonde está o público da Anima, né? Cara, são jovens universitários. Esses caras são dentro disso aqui, meu. Os caras não têm tempo para ligar, para ver segunda vez de boleto, para ver nota, entendeu? Então eles tinham um desafio realmente que era oferecer um atendimento muito mais eficiente e, cara, e ter qualidade, né? Eu sempre falo que a qualidade, lembra que a gente falou ela no começo, ela está vinculada à experiência de cada público, né? Obviamente, talvez se tu tiver um público um pouco mais velho, talvez acima de 60 anos, 50 anos, óbvio que eles vão preferir ligar, né? Então, qualidade para eles vai ter ter uma boa experiência no 0800. Talvez qualidade para o novo público, para o público mais novo, seja tipo a independência. Então, querer entrar e querer, tipo assim, cara, eu quero ver minha nota, eu quero tirar a segunda vida, meu boleto por ali, entendeu? Eu quero, tipo, a qualquer eu tô no ônibus ou no metrô, quero ver, por exemplo, de forma rápida, o que está acontecendo, se eu passei ou não passei, e eles conseguiram fazer. Eles entregaram todo o sistema da Anima e tudo que vinculava, cada vínculo, cada interação do estudante com a marca, eles conseguiram colocar no ambiente do bot, né? E isso, cara, imagina, se eu não me engano, eles tiveram um aumento de 70% na retenção dos alunos. Isso é um número, não é alto, ele é muito alto, tá bom? Tem mais uma pergunta, pessoal, só um pouquinho, tá? O Alexandre está perguntando se é possível reter caminhos com o chatbot e como. E se usar linguagem informal é algo ruim. Reter carrinho, sim, é bem comum, tá? É integrado, na verdade é uma prática bem comum no mundo de e-commerce. Eu tenho um dado de e-commerce aqui, deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui, até para passar, cara. Tá no slide, tá, Alexandre? E eu vou passar esse slide para vocês, tá? Para todo mundo vai, mas eu vou tentar falar aqui para vocês alguns números de e-commerce, né?
É uma baita pergunta. Só para vocês terem ideia que a taxa de abandono de carrinho hoje no Brasil é mais ou menos 80%. A gente deve saber ao fazer essa pergunta. A taxa de conversão de e-commerce acho que é 2%, na última pesquisa que eu tinha visto, tá? Então vamos lá. Duas métricas aqui para vocês com relação a isso. Qual que é a taxa? Então, taxa de abertura e leitura, tá bom? E taxa de cliques em e-mail, push e bot. Taxa de abertura e-mail, e-commerce isso, 12%. Push, 60%. Push todo mundo sabe, né? Às vezes... Bot, 79%. Taxa de cliques em e-mail, 5%. Push, 9%. Bot, 16%, tá bom? Ricardo, tem como eu integrar, então, o meu carrinho, ou o carrinho do usuário, com a conta do usuário, tipo, quando ele entrar no meu site, como, cara, tem. O cara voltou, por exemplo, no teu site do e-commerce, tem como eu ter uma ação ativa dizendo, oi, Ricardo, tu voltou, tu estás com esse produto no carrinho. Vamos conversar, tipo, já pensou em finalizar? Por que eu falei agora, Alexandre, a taxa de leitura do e-mail? Normalmente a estratégia do e-commerce, ela manda um e-mail dizendo, né? Tipo, que tu estás com o carrinho aberto. Então, se a taxa de leitura do e-mail é de 12%, no bot é 79%, cara. Se a taxa de clique do e-mail é 5%, quando tu lembra o carrinho, a do bot é 16%, é 3 vezes maior, cara. Então, é um negócio muito comum, tá? É muito comum mesmo. Esses números estão aqui nesse slide, eu vou compartilhar, então tu vai ter acesso. Mesmo assim, cara, manda um e-mail pra gente, cara, a gente conversa, isso é bem comum essas dúvidas, tá bom? Tem mais perguntas, peraí. Ele também perguntou se usar a linguagem formal é errada no chatbot. Não, cara, eu sempre falo o seguinte, cara, a segunda pergunta do Alexandre é quanto à linguagem, né? Se eu uso uma linguagem formal, para mim deve ser a mesma estratégia das mídias sociais lá dos anos passados. Então é o seguinte, cara, a Netflix fala de uma forma mais friendly, ela é mais abusada na linguagem, por exemplo. Por quê? Porque a marca se vende assim. É a personalidade da marca. Eu sempre falo o seguinte, cara, que cada marca é uma persona. Então imagina o seguinte, cara, se a tua marca for uma pessoa, como ela falaria? Entendeu? Se isso está muito linkado e se os consumidores da tua marca elas já estão acostumadas a conversar e esperam que a marca fale daquela forma, eu acho que cara, acho que não deve falar. Se é uma marca que exige talvez uma linguagem mais séria, cara, tem que falar de forma séria. E mais, né? E não é só a linguagem que o público ele espera, e sim o momento, né? Então, por exemplo, é o seguinte, cara, se 80% do teu bot é para gerenciar crise, os caras estão, desculpa a palavra, fudidos de raiva de vocês naquele momento, cara, não dá para ser engraçadinho naquele momento, entendeu, cara? Pô, dá para ser um pouco mais seco e tentar resolver de forma mais rápida, né? Então, assim, cara, eu acho que depende muito do momento, então tem duas variáveis, a persona da tua marca, mas tem uma variável que é o momento do bot, né? Então, assim, cara, tu vai colocar um momento de bot onde os caras querem matar a marca naquele momento, tu vai começar com gracinha, mesmo que o persona da marca exista, cara, não vai ser uma experiência muito boa. Então, pense sempre nessas duas variáveis, tá? Tem mais uma pergunta, pessoal, vamos lá. Marcelo, queria que você falasse um pouquinho sobre Machine Learning. Machine Learning, vamos lá, pessoal. Isso é mínimo no bot. Tá? Isso não é um diferencial do bot, tá bom, cara? Vamos lá. É igual vocês falaram assim, nossa, eu comprei um carro e ele veio com rodas. Cara, esse carro vem com rodas. Ele é incrível, cara. A roda daquele carro é muito foda. Porra, machine learning, cara, o bot nasce disso. Entendeu? Então, assim, cara, então para mim, tecnologias como o bot, se elas não possuírem machine learning, por exemplo, de uma maneira muito prática, se ela não aprender sozinho, cara, para mim já é o... Cara, sei lá, meio que tu vender não é um diferencial competitivo do bot, é meio que é um padrão mínimo do bot, tá bom? É impossível que ele não aprenda sozinho. Mas eu vou falar uma verdade para vocês que talvez doem vocês, tá? Para um bot ter sucesso, ele não depende só do machine learning, igual o carro. Ele tem que ter, por exemplo, só a roda. Não, cara, se ele não tiver um negocinho chamado motor, ele não vai andar. O que é o motor dentro de um bot? São vocês, galera. É a equipe de bot específica para gerir o conteúdo. Por exemplo, o seguinte, quer ver? É muito simples. O machine learning, ele vai escrever sozinho os novos conteúdos, por exemplo, que eu quero colocar no bot? Não, né?
vocês vão ter que adivinhar, por exemplo. Adivinhar, não, você vai ter que... o bot, ele pode falar... O machine learning no bot, ele faz o seguinte, pessoal, olha o seguinte, 82% das perguntas que eles estão fazendo para mim tem relação ao tema X, eu percebi aqui. Se vocês colocarem esses temas aqui, vocês devem aumentar a experiência, tá bom, do consumidor no número específico. Vamos fazer isso? Ó, machine learning, isso é mínimo, tá bom? Obviamente aí entra uma pessoa que vai pegar aqueles temas e eles vão elaborar os textos, tá bom? E colocar dentro do conteúdo. Então, assim, cara, um é a base, um é a roda, né? Então, ter motor, se não tiver a roda, né? Tu não vai saber para onde atirar, né? E o outro é o motor. E o motor são as pessoas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, então a gente vai seguir, mas podem perguntar. Tentar pegar mais cases para vocês. Pegar cases aqui de fora também. A própria Casas Bahia, ela fez... Existe um negócio chamado o efeito chicote. Então, imagine no e-commerce, quem é de e-commerce sabe o que é isso. Imagina o seguinte, a gente tem uma época sazonal do ano de venda, sei lá, Black Friday, é o caso da Casa Bahia. Então, fez um aumento nas vendas muito grande, só que tu não pode automaticamente aumentar o número de pessoas, porque assim, quanto mais tu vende, maior é o teu número de atendimento que tu vai ter no pós-venda, né? Comum isso, né? Comigo, com vocês, venda para esses caras grandes como Casa Bahia, Magazine, etc, entendeu? E eles fizeram um Messenger dentro do Facebook em 2016 justamente para auxiliar as pessoas. Então, ao invés de nós contratarmos pessoas, vamos criar uma estratégia de bot dentro do Messenger, no ambiente onde as pessoas estão, e elas vão tirando as dúvidas, por exemplo, do efeito chicote, né? O resultado foi que o chatbot tornou-se um capturador de leads ao mesmo tempo, tá bom? E que era um facilitador também para a pré-venda do consumidor, mas mesmo o objetivo sendo trabalhar no pré-venda. Então as pessoas descobriram isso antes do negócio, começaram a perguntar por ali quais eram os produtos e também acabavam comprando, né? Então ele serviu para pós-venda como serviu também para pré-venda, né? Tem mais uma pergunta, pessoal, só um pouquinho. O Henrique está perguntando, queria que você falasse um pouquinho mais sobre como filtrar leads com o chatbot. Tá bom, vamos lá. A pergunta é como filtrar leads através do chatbot. Cara, existem duas maneiras que as empresas fazem. Tá bom? Eu não tenho preferência por nenhuma. Para mim depende muito da estratégia, do momento da empresa, do momento do lead, tá bom? Vamos lá. Uma é através de conversa. Então tu vai conversando com o lead e ele vai escrevendo, por exemplo, para ti. Por exemplo, pô, cara, o que tu estás procurando? São produtos disso, aquilo? O cara vai respondendo, tá bom? Ele não vai selecionando qual que é a resposta, ele vai respondendo, tá bom? Não vem uma caixa de texto dizendo que é o CPF, a gente é uma conversa de forma natural, tá bom? Obviamente que as perguntas, elas são orientadas pelo time, pode ser pelo time de pré-venda da tua empresa, para dizer qual que é as perguntas-chave para qualificar, ou do marketing, não sei como é feito dentro da empresa, mas elas são orientadas através de uma conversa nesse sentido. O bot possui a tecnologia de pegar essas perguntas, tá bom? Filtrar, por exemplo, a resposta e mandar ali para saber, cara, ó, ele respondeu isso. Então, com base nisso, tá bom? As notas de qualificação dos leads que vocês colocaram lá no sistema que vocês integraram, chamado HubSpot, RD, ou Pardot, sei lá qual vocês utilizam, entendeu? Ou do meu sistema de pré-venda, ele vai dar 8, aí tu manda para lá no sistema. Existe uma outra maneira que várias empresas fazem, cara, que elas realmente criam formulários. Mas são perguntas e, cara, qual produto você está afim? A, B, C, A. Se é o A, você tem entre... Você mora na região de São Paulo, tal. São Paulo. São Paulo. Quantos vendedores você tem? 8. Quanto não sei o quê? Tal. Ele vai fazendo uma filtragem igual um sistema, cara, igual a Exact Sales faz. Cara, quer dizer que eu consigo colocar as perguntas da Exact Sales dentro do bot? Sim. Todas integradas? Sim, isso mesmo. Eu consigo colocar as perguntas do Salesforce? Sim. Igual, semelhante, as mesmas. Então, só joga pra lá. Então, cara, é um modelo mais de formulário que a gente fala, tá bom? Tradicional. Qual dá certo? Cara, depende, meu. É muito teste AB.
Vão ter empresas e momentos que talvez o B vai ser melhor, vão ter que o A vai ser melhor. Então, são essas duas formas que as empresas falam, tá bom? Muitos preferem através de conversas, né? Lembram da experiência, né? Só que também, cara, se tu tens um público que tá, puta, cara, querendo saber rápido das coisas, o cara não quer conversar, o cara quer pá, rápido. Então, são essas duas maneiras, tá bom? Tem mais pergunta. O Felipe ele quer saber qual o número de perguntas tem que ter na hora de dar qualificação. Se for muito, talvez não qualifique, ou se for baixo, não responde. Boa pergunta, cara. Não existe um número de perguntas ideal, cara. Na verdade, cara, tem o ideal para o consumidor, né? E tem o ideal para a empresa. O ideal para a empresa é uma pinta desse tamanho. Entendeu? Por quê? Porque tu quer ligar para o cara certo, não quer ligar para um cara que tem risco de não comprar. Pô, é óbvio. O ideal para o consumidor é isso. Um negócio bem pequenininho assim. Entendeu? O consumidor está disposto a ter uma penca? Depende do ambiente. Olha só que estranho. Se tu tiver, por exemplo, tu quer um trial ou uma levantada de mão de alguma maneira, cara, de um lead mais qualificado, um trial tu não espera que o cara preencha um formulário grande, entendeu? Agora, se tu for fazer um e-book, tiver um formulário grande, o cara ele vai preencher. Por quê? Porque o mercado acostumou que o e-book pode ter formulário grande, entendeu? O trial, o mercado acostumou que pode ser um connect do Facebook, etc, entendeu? Então, não existe. Eu acho que o meio termo, cara, isso... A gente passa aqui também, isso é uma dor comum no mercado, tá bom? Eu acho que o que a gente fez aqui para descobrir, cara? Teste AB. A equipe de UX e de marketing começaram a fazer teste AB. Bota esse, diminuía num dia. Puta, tira esse, opa, aumentava no dia seguinte. E a gente percebeu que, na verdade, tá bom? Isso foi aqui dentro da Raimel, tá? E também de outras pessoas que nós conversamos, tá? Que não tem a ver, cara, só com a quantidade de perguntas. Tem a ver com a pergunta que tu faz, meu. Entendeu? E também, cara, a gente começou a perceber que tu não precisa de uma penca grande de perguntas, cara. Tu pergunta de poucas e boas. Porque a gente, cara, porque lá no final, cara, se tu puder escolher quatro, tu consegue escolher quatro que são cruciais, entendeu, cara? E tem uma diferença entre qualificação de líder. Agora eu falo, tipo, cara, eu sou um cara de negócio, eu cuido também da área de negócio aqui. A gente não pode. Existem dois tipos de venda, né? Existe a compra e a venda. A gente tende a montar processos de qualificações onde a gente só quer pessoas que só querem comprar, né? Então, pô, o cara já chega ali e já compra, entendeu? Mas tem também o processo de venda, né? Que é o cara que está em dúvida, não sei o que, sabe? Esse cara, normalmente, se ele preencher formulários grandes, ele não vai cair numa boa qualificação, numa boa pontuação de lead lá, que tu tem dentro do teu sistema, entendeu? Então, só que o vendedor tem que também mostrar o valor do produto, faz parte do vendedor, não vai pegar todos os cartões, cara, só tem o vendedor, né? Se todo mundo preencheu o formulário grande, cara, então só precisa de um e o cara só tira pedido, entendeu? Então parte muito também do processo operacional também da empresa de entender isso. Então, assim, tu quer pegar os caras que compram? Quero. Mas pegar os potenciais também é importante, entendeu? E quando tu vê os potenciais, eles não precisam de muito, porque se você começa a pedir muito, esses caras estão fora, por exemplo, da lista. Então, mais ou menos o feedback que eu posso te dar, tá? Tem mais perguntas, só um pouquinho. A Jane está perguntando se existe algum segmento em que o chatbot não é recomendável e se o segmento da saúde é um segmento que pode usar o chatbot. Se existe algum segmento, cara, não existe algum segmento. Não existe segmento. Eu não sei te responder isso, Jane. O que existe são assuntos. São assuntos, são crises. Cara, eu acho que não existe aquele lá não dá, tá bom? Por exemplo, saúde, os maiores números de clientes de chatbot da RAI é na área de saúde. Absurdamente saúde, tá bom? É muito alto. Unimed, Qualicorp, Prevent Senior, Grupo CDB Diagnóstico, assim, que é grupo Instituto do Sono também. Cara, então assim, ó, tem bastante. Na área da saúde, na verdade, todo mundo tem o seu sweet spot, né? Que é o lead ideal aí, cara. Saúde, por exemplo, para quem é bot, é muito grande, só para vocês saberem, tá? Então, é um dos mercados que mais investem em chatbots, né? Até porque, se tu ver lá as tendências dos mercados mundiais, né? Então, saúde, educação, eles estão sempre no meio, não é à toa que a educação também está entre um dos mercados-chave para nós, né? Não para nós, mas para o bot, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então,
eu vou seguindo aqui, tá? Alguns números para vocês, tá? Tô tentando na parte final aqui também. 70% das dúvidas geradas pelos consumidores, cara, são simples de serem solucionadas, tá? Quando eu falo consumidores, também penso em lead, né? Eu não penso no meu cliente. Lead. E normalmente, cara, numa pesquisa que a gente fez aqui internamente, são 3 assuntos, cara. São 3 assuntos, cara, que tu mata 70%. Por exemplo, os 3 principais motivos no atendimento, sei lá, e-commerce: troca de devolução, status do pedido e informações sobre o produto. Cara, tu colocou esses 3, tu mata normalmente 70% das demandas. São 3 informações que tu precisa para melhorar 70% da experiência dos teus consumidores. Cara, é muito pouco. A gente está sempre a um passo. Isso é uma... A gente deve ter esse mito quebrado do bot. Ah, então é difícil, demanda. Não, cara. 3 assuntos. 3 assuntos para care, 3 assuntos para venda. Então são 3 assuntos que vocês precisam. Espera aí que tem mais uma pergunta aqui, pelo que a gente está vendo aqui. Tá? No caso do e-commerce, é possível oferecer o produto ideal para aquele cliente? É possível oferecer produto? É possível oferecer, mas lembre, tá bom, que tu vai precisar ter os dados daquele consumidor que entrou, entendeu? De várias maneiras. Deixa eu só repetir aqui. Eles perguntaram se era possível ter, indicar o produto ideal, né, pro consumidor. Sim. Várias maneiras. Uma é qualificando na conversa, então com base no que o cara está respondendo, ou tu nem precisa perguntar, por exemplo, com relação a produtos. Pode perguntar, cara, que idade, como é que é, o que tu procura? Ah, cara, normalmente pessoas que do teu perfil, eles querem isso. O que tu acha? Então tu pode fazer isso. Ou tu pode também qualificar, né? Ou tu pode ver as últimas compras. Lembra que eu falei que tu consegue integrar o carrinho? Então, cara, tu vê as últimas compras, tu tens algumas variáveis sazonais, né, de datas, tu tem, cara. Ricardo, isso quer dizer que é possível eu integrar o meu BI, então, com o bot? Sim, é possível, né? Porque o BI, então tu integra o BI com o CRM, e o CRM, ele vai lá, os dois conjuntos, tu conecta eles no bot para eles falarem e tudo para vocês, entendeu? Então, cara, é possível, né? Abra a cabeça, uma boa pergunta, tá? Tem mais pergunta, peraí. Como integrar o agente de atendimento com o chatbot? São coisas separadas? Não. Então tem mais uma pergunta. Como integrar o agente de atendimento com o chatbot? Agente de atendimento, eu imagino que seja o chat humano aqui, né? Cara, é a mesma coisa, tá bom? Aliás, deve ser a mesma coisa. A experiência tem que ser a mesma, né? Lembra da palavra experiência. E depende muito da estratégia da empresa, né? Tem empresas que tu começa a conversar no chat e depois eles mandam pro bot, tá bom? E tem empresas que é meio estranho, né? Mas normalmente o comum, eles começam pelo bot, vão conversando, e tu sempre tem um botãozinho muito simples lá que fala o seguinte: desejo conversar com uma pessoa. O cara clica e pro consumidor não muda nada a interface. Tá bom? O que é legal aqui, tá? Essas informações que ele já conversou, todo o histórico do bot, ele nasce, tá bom, de forma nativa e orgânica lá para o usuário do chat. Então o cara já vê, tá bom, que ele já tem um histórico, o que ele já perguntou, e ele já começa a conversar de forma natural. Isso também é um dos fatores mínimos. Lembra do pneu, do motor? Cara, é o freio, assim, é um negócio mínimo, não tem como não ter. Tem que ser assim. Experiências que eu falo, bot sem chat, né, cara, não é bom, tá bom? Porque nem todos os consumidores, cara, tu não consegue ser 100% assertivo em nada na vida, meu. Nada na vida. Imagina, num bot, então tu vai ter, normalmente os números de conversão do bot são incríveis, 70%, cara, números bons. Tá, e os 30, né? E os 30, eles vão para onde? Então normalmente tu demanda para um ambiente humano de chat, entendeu? Então, cara, por isso que a palavra chatbot, tu começa pelo bot e depois tu acaba no chat porque tu acaba fazendo um filtro. Então, ao invés de entrar 100 pessoas no chat, tá bom? Aí tem que ter não sei quantas pessoas para atender, só vão entrar 30, porque 7 tu conseguiu
tipo, passar uma boa experiência antes e os 30 agora, ou às vezes os 30 preferiram de forma muito rápida também falar com as pessoas, é a preferência deles. Então, lembre da experiência, são eles que escolhem isso, tá bom? Tem um número aqui que eu queria passar para você, que 68% dos consumidores abandonam as marcas com relação a compras, a qualquer outra coisa, ou churnam as marcas, ou falam tchau para as marcas, ou deixam de comprar com as marcas por considerarem o atendimento ruim. Atendimento é para cliente? Não, atendimento também é para venda, não esqueçam isso, né? Tipo assim, como é que é o teu processo de pré-venda? Como é que é o teu processo de negociação? Entendeu? Tipo, isso também está incluso no atendimento, né? Lembrem que é jornada do consumidor, né? Jornada do consumidor, não é só o atendimento. Cara, tudo comunica, né? A expectativa dele que ele teve lá na mídia que tu colocou lá no Facebook tem que ser a mesma dele como cliente. Se tu falou que tu faz X na mídia, tu vai ter que prometer o X aqui como cliente, né? Então, é a jornada. Prometam, sejam corretos, né? Então, é um número também bem impactante, tá? Outros números aqui. Empresas que possuem algum tipo de atendimento, eles apresentam 30% de aumento no ticket médio. Cara, é muita coisa, tá bom? 10 vezes uma taxa de conversão, tá bom? Então é que é 10 vezes maior, tá? E 57% das pessoas não encontram respostas rápidas para suas dúvidas. Lembre que eu, vocês, a gente quer rápido. Puta, eu não sei como dizer, cara, quer rápido, quer rápido, quer rápido, quer rápido. E 57% não encontram essas dúvidas de forma rápida. E o bot está aí, cara, para ajudar nós, para ajudar os consumidores de vocês, etc., a chegar nisso. Tá? Tipos comuns de chatbot, gente. Onde eu consigo levar meu chatbot? Para qualquer lugar. Site, Facebook Messenger, para aplicativos dentro do celular. Então, cara, é muito comum. Vocês podem e devem levar eles para todos os lugares, tá bom? Só para vocês terem uma ideia com relação a custos, vocês não gostam de falar. A taxa média de um atendimento humano é de R$7. Do bot é mais ou menos 19 centavos. Então façam esse cálculo de 100 pessoas, então é 100 vezes 7, 100 vezes 19 centavos. Agora estou entrando um pouquinho no custo realmente da operação, custo financeiro, não de branding. Então esse também acaba sendo um impacto positivo que a gente tem, tá? E para finalizar, eu sempre falei que teria um carinha que iria mudar a forma com que as pessoas, na verdade, ele iria ser o divisor de águas, assim, sabe? Com relação a chatbots. E aconteceu isso no ano passado, que é o WhatsApp. A porra do WhatsApp ser aberto para as empresas, né? Então é óbvio que nós preferimos, ao invés de ligar, eu ir no WhatsApp e resolver com uma empresa de forma rápida, entendeu? E por que eu acho que o WhatsApp seria o maior responsável pela escala global dos bots? Porque é um canal que todos os consumidores preferem. Todos preferem. Ou pelo menos todos possuem dentro do celular. E, sinceramente, entre ligar para companhia aérea e resolver no WhatsApp, eu prefiro no WhatsApp. Eu acho que uma galera de vocês também prefere, os consumidores também preferem. O grande problema é que, se a demanda é muito grande, se todo mundo prefere o WhatsApp, tu vai ter um problema do outro lado para as empresas, para vocês, como empreendedores, executivos, para as empresas e vocês também, que é o seguinte, mas eu não posso contratar 400 pessoas para falar com todo mundo no WhatsApp. Não dá, cara, é humanamente impossível isso, entendeu? Mas eu tenho uma solução, que é o cara chamado chatbot, entendeu? Isso já está acontecendo, eles liberaram no ano passado, a gente já tem vários cases aqui, tem com a VR, que é possível, por exemplo, já ver o saldo, cara, mesmo que tudo que dá para fazer, por exemplo, no bot, tu começa a transformar ele na experiência do WhatsApp. Então, assim, algumas pessoas, cara, mas quando que o WhatsApp ele vai ter? Porque o WhatsApp ele tem dois modelos de negócio. Então, ele tem, cara, que basicamente é o seguinte, cara, tem o Enterprise, vamos lá, maneira bem para grandes corporações, tá bom? Que exigem um volume, uma demanda imensa, por exemplo, de atendimento, e tem para small business, né, para pequenos negócios, tá bom? Que já existia, na verdade, né? Que é mais sisteminha de FAQ, não sei o quê. Na minha opinião, eles estão testando por um bom modelo, modelo Enterprise, que tu consegue fazer qualquer coisa com bot com relação a eles, tá bom? Ricardo, mas é muito caro. Não, cara, lembra que eu falei, tipo, qual que é o bom do
é do WhatsApp, tu paga do bot, tu paga por mensagem enviada. Imaginem o AdWords lá na cabeça de vocês. Ricardo, custa 20 mil AdWords, se tu quiser gastar 20 mil, custa 20 mil, mas não custa só 10 reais. Depende do quanto que tu quer gastar. Então, ele é modelado para a tua operação, né? Então, cara, esse que é o bom do bot. E para mim, logo, acho que em 2 anos, talvez o WhatsApp ele esteja, os principais motores e bots estejam já num mundo, cara, estejam quase todos os WhatsApps e marcas aí espalhados pelo mundo, entendeu? E para mim aí é que mora o grande diferencial. Eu sempre pergunto, será que vocês, que nós, o que nós estamos fazendo para se preparar para esse modelo, né? Porque eu acho que quando chegar isso está muito perto, né? Já chegou, a gente já está no processo de transformação, acho que é onde a escala dos bots vão chegar de forma fenomenal, né? Tá bom, galera? Agradeço o tempo aí que vocês ficaram com a gente. É muito bom poder conversar sobre bot com vocês. A gente, cara, a gente fica feliz e lisonjeado, assim, cara, de poder ajudar o mercado, ajudar vocês aí, cara, a ter um entendimento, tá bom? Acho que quanto mais mão dadas com relação a esse mercado, com relação a esse tema, estivermos mais preparados e a gente tá aí para essa nova onda aí que está chegando, que são os chatbots, tá bom? Um forte abraço. Se quiserem me procurar, Ricardo Haider, passei meu nome, me procurem no Facebook, me procurem nos Instagrams aí, cara, ou no LinkedIn, tá bom, cara? Contato sempre aberto. Um abraço para todos e dúvidas nos mandem e-mail aqui para a Rai, cara, que a gente está sempre disposto a ajudar vocês, tá? Beijos e abraços aí, tá, pessoal? Tchau, tchau, cara. Deixa eu desligar aqui. Tchau, tchau.